Olá, boa tarde, eu sou o Leonardo. E eu sou o Rodrigo. Agora são exatamente 5h44, 23 graus, no dia 9 de agosto de 2023. Nesse mês é comemorado o Agosto Indígena. Foi criado pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de homenagear e reconhecer os feitos dos indígenas, que são os povos originários do nosso Brasil. Não só isso, como também serve para conscientizar sobre o preconceito que eles sofrem. Infelizmente, nossa sociedade construiu uma visão muito romantizada dos indígenas e também muito preconceituosa. Sim, os costumes deles são diferentes do nosso, mas isso não significa que seja algo anormal. Os indígenas possuem suas próprias regiões, costumes, comidas, maneiras de vestir, de viver como um todo. A cultura deles é diferente da nossa, mas isso significa que eles não possam viver como a gente? Quando vemos um indígena andando pela rua, automaticamente nós estranhamos. Esse foi o pensamento construído ao longo dos anos. O fato de eles possuírem uma cultura e costume diferente do nosso faz dizer estranho? Claro que não. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a estimativa é de que 500 mil indígenas vivam em zonas rurais e 300 mil na cidade. Desde 1500, a população indígena não cresce. Pelo contrário, só regride. A maioria das pessoas vê os indígenas como selvagens, quando não se compreende a cultura, as crenças, as tradições e etc. Outra visão distorcida que as pessoas possuem em relação aos indígenas é a generalização, que fazem de sua cultura. A grande maioria das pessoas acreditam que todos os indígenas possuem a mesma religião, costumes, culturas, línguas, etc., o que é resultado de uma grande ignorância por parte delas. Um exemplo é a diferença entre os indígenas Yanomami, Bororô e Ticuna. As dificuldades enfrentadas pelos indígenas. Os indígenas vivem uma guerra para proteger sua cultura. Suas terras sofrem com o desmatamento e o governo não age em relação a isso. O desmatamento nas áreas indígenas aumentou 74% nos últimos anos, e os indígenas protestam e lutam por uma ação do governo contra este desmatamento. Conclusão: os indígenas são os povos originários do nosso país. Ele não foi descoberto pelos portugueses, mas sim invadido. Nós não devemos tratar os indígenas como povos isolados de nós, devemos tratá-los como parte de nossa sociedade, assim como todos nós. Enfim, gente, foi esse nosso trabalho. E aqui foi o Léo. Eu fiz a apresentação e a edição. Eu também fiz a apresentação e fiz o roteiro.